Tava no avião o Lula, o Bolsonaro, o Neymar e um estudante de engenharia. Aí nisso o piloto avisa, né? Ó, senhores passageiros, o avião tá caindo e só temos 3 paraquedas. Aí o Neymar, mais esperto, né? Pegou o primeiro paraquedas e falou assim: ô gente, deixa eu pular porque 2026 tá aí. E eu sou o único futuro, única esperança do Brasil de ganhar a Copa do Mundo. Aí o Neymar deu uma chupeta e pulou. Aí o Lula, mais que depressa, catou a bolsa que tava perto dele lá assim e falou assim: ô gente, eu tenho que pular porque eu sou a alma mais honesta desse país e eu quero é que você se exploda e dá uma chupeta e pula do avião. Aí o Bolsonaro pega o paraquedas, entrega pro estudante e fala assim: ó, pode pular que eu vou me sacrificar porque você é o futuro da nação. Aí o estudante de engenharia vira pro Bolsonaro e fala assim: uai moço, por que nós não pula? Tem 2 paraquedas ainda. Aí ele tá assim: ó, mas como assim, uai? Não é só um? Nada, o Lula pulou foi com minha mochila cheia de livro.